Para compreenderem as Escrituras, é que vamos continuar estudando na carta aos Hebreus, capítulo 5, e agora a partir do versículo de número 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, vemos aqui a colocação de Jesus nessa posição de grande sumo sacerdote. O sumo sacerdote seria aquele que teria este dom de sofrer em lugar do povo, orar, chorar pelo povo, clamar, interceder. Esse estaria se aperfeiçoando de tal forma que teria uma vocação, uma consagração dada por Deus. Ninguém se torna sacerdote por sua própria vontade, mas são sacerdotes aqueles que Deus chama. Tem que ter uma vocação, um chamado, assim como Deus chamou Arão, dando-lhe então essa incumbência do sacerdócio para transmitir ao povo aquilo que Deus falasse com Moisés. E Arão deveria então ter este relacionamento, levando o povo a ter um encontro com Deus. Arão receberia a palavra de Deus, a Torá, a mensagem, a revelação, a lei, e passaria para o povo. E levaria as intercessões, o clamor, após os erros do povo, o pecado, o sacrifício pelo pecado. Então, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus passou por todos estes aspectos de aperfeiçoamento, de preparação para assumir essa vocação celestial, entrar nos céus, assentar-se à direita de Deus e ser o nosso agora sumo sacerdote, junto a Deus, intercedendo por nós, se sacrificando, levando Ele próprio sendo sacrifício por nós, pelos nossos pecados diante do Pai, e Ele então nos batiza com o Espírito Santo, e por este relacionamento, pelo esse vínculo da perfeição, do amor de Deus derramado em nós, pelo fogo do Espírito Santo, pelo batismo com o Espírito Santo e com fogo, então Ele se comunica conosco, e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, perdoados, redimidos, integrados ao lar, trazidos de volta ali ao Éden, ao paraíso, à presença de Deus, de onde saímos, retornamos agora em Cristo, e Ele nos mantém. Então é importante a redenção, o voltar para casa, o ser apresentado pelo sumo sacerdote ao Pai novamente, com o sacrifício, com o sangue que Ele derramou pelos nossos pecados, mas também agora com as obras, com o vínculo da perfeição, com o amor, com o bem, com a justiça. O justo é que viverá da fé. Não adianta você querer viver de fé, dizer que tem fé sem ter amor, sem ter justiça, sem obedecer a Cristo. É o que nós acabamos de ler. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele teve que obedecer. Ele teve que amar. Ele teve que cumprir a vontade do Pai. Ele teve que ir até a morte, morte de cruz, e resistir e ficar lá firme até a morte, morrer por amor. Então ele aprendeu sim, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o Pai o coroou, e o Pai o ressuscitou. E sendo assim, o Pai o nomeou como nosso grande sumo sacerdote, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É claro que você prefere uma história muito leve, muito simples da graça. Deus tem tudo, Deus pode tudo e te dá tudo de graça. Tudo muito leve. Mas aqui o autor aos Hebreus quer dizer que cada passo de Jesus aqui na terra, cada afronta, cada cidade que ele visitava para ensinar, para pregar, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para anunciar liberdade aos cativos.
tudo isso ia contando, ia tendo valor, e assim, representando a obediência, ele ia cumprindo o ministério. E ele agora é o nosso modelo, esse modelo de trabalho. Eu trabalho, ia ao monte, orava, e atravessava o mar, ia a Galiléia, ia pela Judéia, poeirava os seus pés pelas estradas ali de Israel, realmente com obediência, com dedicação, com serviço, semeando a palavra, ensinando, curando os enfermos. Realmente ele atuava, realmente ele ensinou a importância da obediência. E aí, com essa obediência, com essa fidelidade, ele foi levado à cruz e ele resistiu. Quando ele está no Getsêmani, no jardim de Getsêmani, suando sangue, suor como de sangue, ele realmente estava sofrendo agonia. Quando ele é crucificado, quando ele tem suas mãos pregadas, realmente ele sente dor e ele resiste por amor. Ele venceu por amor, ele venceu pela obediência à palavra do Pai, porque ele ama o Pai e ele quer obedecer à palavra do Pai. Então, ele nos dá este ensino. O versículo 9 diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, assim como ele foi obediente ao Pai, nós temos que ser obedientes a Cristo. Obedientes no amor, obedientes na pregação do Evangelho, obedientes ficando em Jerusalém até que do alto sejamos revestidos de poder, buscando o batismo com o Espírito Santo, jejuando, orando, clamando, chorando, intercedendo pelos que sofrem, pelos presos, pelos endemoniados, pelos que estão isolados, pelos que estão excluídos, pelos que estão abatidos, pelos que estão caídos pelo caminho. Nós temos que amar com um amor profundo, tão forte quanto de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso exemplo. Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Porque ele obedeceu o Pai, ele é o modelo, ele é o exemplo. E nós temos que amar como Cristo amou. Então essa graça é operante. Essa graça vem da justiça, da fé, do justo, da obediência, do querer ouvir, do querer entender exatamente o que Deus está pedindo e obedecer. Que realmente Deus quer com correção. Deus, eu quero te entender, quero entender a tua palavra e quero praticar essa palavra da forma correta. Aí vem o céu, te visita, batiza com o Espírito Santo, Deus vem habitar com você e te guiar em toda a justiça, em toda a verdade, em todo o amor, para que realmente você possa cumprir essa palavra e obedecer, como fez Jesus. E assim você receber a salvação eterna. A salvação é deixar de viver de forma errada. A salvação é o conserto. A salvação é o primeiro passo: ouvir, crer, arrepender-se do mau caminho, arrepender-se das coisas erradas que faz, ter um propósito genuíno, verdadeiro, sincero, do fundo do coração, de viver uma nova vida, uma vida que agrada a Deus. Isso é salvação. Essa nova vida é a vida que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é salvo quem agrada a Deus, quem obedece a Deus, autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, como eu quero obedecer a Deus e cumprir toda a palavra de Deus, entender corretamente, fazer o certo, não fazer de qualquer maneira, frequentar, sentar no banco de uma igreja e não entender nada, fazer tudo o que eu sempre fiz, só o que eu gosto, maltratar os outros, mentir, não é nada disso, está perdido, está condenado, ainda está perdido porque ainda está no seu pecado. A salvação é a conversão, é o novo nascimento, é viver a vida que agrada a Deus. Salvo é o que agrada a Deus, salvo é o que ama a Deus, salvo é o que obedece a Deus. Então você precisa aprender a obedecer a Deus, conhecer a Deus, fazer, praticar a vontade de Deus, a palavra de Deus. Isso só é possível com o poder do Espírito Santo habitando em você para te levar a esta compreensão genuína, completa das coisas de Deus. Versículo 10. Tendo
sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus recebe essa nomeação devido ao seu desempenho, devido à sua morte na cruz, ele ter sido fiel até a morte de cruz. Então é toda uma luta, é toda uma realização, é toda uma obra que Jesus realizou por nós, toda uma vida de trabalho, de dedicação, não é de qualquer maneira. É assim que ele é nomeado por Deus sumo sacerdote. E ele vai então estar intercedendo por nós para que nós possamos andar da forma como ele andou, da forma correta, de quem realmente conhece o Pai, entende a palavra do Pai, pratica essa palavra. E tem que praticar, tem que ter poder. E Deus ajuda. Ele dá o batismo com o Espírito Santo para que você possa viver como filho de Deus, entendendo o Pai, conversando com Ele, conhecendo a sua vontade. O Espírito Santo está atuando dentro de nós, ele está nos movendo, ele está nos ajudando, ele está nos ensinando todas as coisas, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus falou, de tudo que Jesus praticou na sua vida, para que possamos andar no caminho da salvação. Ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Que Deus te abençoe, você seja batizado com o Espírito Santo e receba o poder de Deus e a capacitação de Deus para obedecê-lo em todas as coisas e assim ser salvo deste mundo mau, salvo do pecado, salvo da injustiça, salvo da iniquidade, salvo de todo o mal. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.